Você quer aparecer na primeira página do Google? Então você paga para isso, que aí você vai conseguir ter o posicionamento ali na primeira página do Google. Brincadeira. Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo como que você vai otimizar a sua página e concorrer organicamente para ter uma posição melhor nas páginas de pesquisa do Google. Quando a gente desenvolve alguns sites, existem alguns sites que têm mais dificuldade para se posicionar e outros que têm menos dificuldade. Isso depende muito de qual palavra-chave que você escolhe. A gente precisa entender que tem algumas palavras-chave que têm mais concorrências e outras que têm menos concorrência. Existem vários critérios que a gente usa para poder otimizar uma página ou otimizar um site. Eu vou mostrar aqui nesse vídeo passo a passo, detalhe por detalhe, para você entender e construir esses elementos que compõem uma página otimizada. A sigla para otimização é SEO. Então o SEO é um formato onde a gente utiliza, é uma regra, é um método que a gente utiliza para otimizar. E essa otimização ela é baseada em vários tipos de palavra, no caso aqui topo, meio e fundo de funil. Mas antes a gente precisa fazer uma pesquisa, e essa pesquisa é a pesquisa da palavra-chave que é relacionada à busca, que no caso a gente vai fazer a otimização. Tem várias formas de encontrar essa palavra-chave, mas a gente utiliza o Ubersuggest ou o próprio Google para encontrar essas palavras a partir daquela sugestão que tem na caixa na hora que você digita ali no Google. A gente tem que entender que existe vários tipos de palavra-chave. Cada tipo de palavra-chave, cada grupo de palavra-chave, ele corresponde a uma parte dentro do funil de vendas. Nesse caso aqui eu vou dar um exemplo do próprio marketing digital, que é uma palavra que é bastante buscada e eu vou conseguir fazer o exemplo aqui. Aí você adapta aí qual é o tema, a palavra-chave que você conseguiu encontrar dentro do Ubersuggest. Supondo que a gente está falando sobre marketing digital. Marketing digital, na verdade, o problema que se antecede ao marketing digital é que a pessoa, no caso a empresa, precisa vender. Então o problema é esse, precisa vender. Depois, qual que é a solução para essa palavra-chave? No caso, para esse problema que derivou, seria o marketing digital como solução desse ponto. E depois a gente tem que imaginar o produto da solução, né? O produto da solução, no caso, seria um curso, ou uma estratégia, ou um e-book, sei lá, alguma coisa do sentido aqui dentro de um segmento, de uma categoria. Então ficaria marketing digital curso. Então seria algo específico, que seria um produto da solução que a gente pensou. E depois, aqui a parte de baixo, eu já coloquei como o nome do produto, né? O produto marketing digital já foi o produto selecionado aí pela pessoa que estava com esse problema para poder encontrar o produto específico, e no caso, o produto que foi encontrado por esse problema é o marketing digital do Conrado Adolfo. Eu coloquei por cor aqui para entender o que está mais quente, a cor mais quente, que está mais fundo de funil, o público frio que fica mais no topo, que é o topo do funil. Para a gente entender essa ideia, então seria o seguinte, aqui na parte do topo do funil, ele tem mais busca, o fluxo de busca é muito maior do que o fundo do funil. Você consegue identificar que o nome do produto ou aquela solução específica, ela tem menos fluxo de busca do que o topo do funil. Só que ao mesmo tempo a consciência desse possível cliente ou possível buscador, no caso aqui do lead, ele vai digitar lá como vender mais, ou como vender com o marketing digital. No caso, a palavra marketing digital tem duas formas de posicionamento dentro das pesquisas do Google. Isso eu estou falando na rede de pesquisa. Um que é o tráfego pago, que é o patrocinado, e o tráfego orgânico, que é a otimização. Mas aqui hoje a gente vai falar da otimização orgânica. Você vai identificar nos resultados de busca, nessa parte aqui do topo, quando for patrocinado, no caso o que for pago, vai estar escrito patrocinado aqui no topo. E o que não for patrocinado, no caso o que for otimizado, vai estar um resultado de busca comum. Nesse framework, para fazer com que a página fique otimizada, a gente tem alguns elementos para a gente prestar atenção. Que no caso seria o slug, que é o link permanente, que é o link do site.
Aqui é um exemplo do meu site visco.com.br/marketing digital. No caso, eu utilizei marketing digital na palavra-chave e coloquei no link da página que está indexando. E aí eu coloquei um hífen para separar a palavra. E é interessante que você use o hífen, porque na web o hífen é como se fosse um espaço. Isso também separa as palavras-chave dentro do robô de busca. Nessa outra parte aqui eu coloquei uma outra página com a palavra-chave site para indexar também no Google. Em outra situação eu coloquei desenvolvimento de site aqui como palavra-chave, que foi uma outra pesquisa de Google, que é um nível abaixo dentro do funil de venda. No caso, um pouco mais específico dentro da mesma palavra. Eu coloquei site como topo do funil de vendas, depois desenvolvimento de site no nível abaixo dentro do funil de vendas. Eu criei uma outra página também de e-commerce e o link ficou visco.br/e-commerce para identificar uma otimização para e-commerce. Se alguém digitar e-commerce, loja virtual, alguma coisa do sentido, encontra também essa página que ela foi otimizada para essas palavras. No título da página, a gente precisa compor um título também muito bem organizado, com no máximo 8 palavras aqui. E nesse título precisa ter a palavra-chave também. Se tiver mais de 8 palavras, vai acabar cortando em algumas situações e algumas partes. Fica aqui nesse vídeo, que no final do vídeo eu vou te dar uma dica-chave para você conseguir visualizar como vai se comportar o seu site em diversas composições nas páginas do Google. Outra parte importante é ter a metadescrição. A metadescrição você precisa ter em torno aí de 160 caracteres e também precisa compor a palavra-chave. Desse modo, o sistema vai conseguir ler e sugestionar ali nas pesquisas a palavra que o lead está buscando ou o possível cliente que vai acessar o site está buscando. Outra parte importante é ter uma imagem de destaque dentro da publicação ou dentro da página. Isso vai fazer com que a busca também coloque uma imagem ali posicionada no resultado. Quando sobe a imagem lá para o sistema, ele tem uma descrição que é chamada do layout dentro da própria imagem. A gente tem que compor a imagem com essas palavras-chave. Na verdade, a gente está descrevendo o que está sendo exibido ali naquela imagem. Dentro do WordPress tem uma seção escrito tags, e lá nessa seção a gente coloca também todas essas palavras-chave para poder ter uma pesquisa muito melhor. E depois, por fim, uma das partes mais importantes é o texto. O texto a gente tem que compor da seguinte forma. Na hora de compor o texto, a gente precisa ter palavras-chave no primeiro parágrafo, imagem dentro do contexto e palavras de transição. Uma das coisas mais importantes são as palavras de transição dentro do texto. Eu vou mostrar algumas aqui, mas depois numa pesquisa como palavras de transição SEO, você vai encontrar um monte de site que mostra essas palavras, e inclusive até a inteligência artificial pode compor frases utilizando essas palavras de transição. Usar palavra de introdução, palavra de continuação, palavra de tempo, palavra de semelhança ou comparação, palavras de conclusão, são palavras que vai dar contexto e posicionamento dentro do texto da frase. Palavra de introdução, por exemplo, você vai utilizar antecipadamente, antes de tudo, antes de mais nada, a princípio e por aí vai. Você vai criar palavras de introdução para compor esse texto e dizer que esse texto é um texto de introdução. Palavras de continuação, por exemplo, ainda mais, ainda assim, além disso, apesar disso, são palavras que vai mostrar com que a gente está falando de uma continuação de texto. Isso aí é muito importante na conexão de uma frase com a outra. As palavras de transição de tempo também é importante porque vai dar uma orientação dentro do próprio texto também. Agora, antes, que, apenas, ao mesmo tempo e assim por diante. Bom, eu acho que você entendeu aqui, eu vou passar para o próximo item que ainda tem alguns detalhes para a gente falar. Dentro do texto tem alguns critérios muito importantes para a gente poder conectar essa parte da otimização para surtir efeito dentro da página. O seu texto ele tem que ter acima de 500 caracteres, ou seja, teria que ser um texto um pouco mais completo. Isso ajuda, isso contando toda a página, né? Desde o começo até no final, toda a parte estrutural da página, a gente tem que entender que precisa ter pelo menos uns 500 caracteres. Nesse mesmo contexto, é interessante repetir até umas 9 vezes a palavra-chave no texto. Os robôs de pesquisa, ele vai identificar que esse texto está querendo dizer realmente sobre aquele assunto que foi falado ali, ou aquele assunto que foi buscado. É legal também colocar a palavra em negrito, porque isso vai identificar quais são as palavras de mais importância. E o algoritmo,
vai entender que essas palavras em negrito são palavras relevantes para aquele mesmo contexto. Eu também costumo colocar links dentro do texto para indicar umas outras páginas ou outros links externos. Desse modo aí o usuário vai ficar mais no site ou vai ficar mais interessado em entender sobre aqueles detalhes. O Google consegue identificar o tempo de retenção. Se aquela pesquisa que você fez e o Google entregou um resultado e o usuário ficou mais tempo dentro da sua página, significa que aquele resultado foi satisfatório para aquele usuário. Então, quanto mais links você colocar dentro da página, mais o usuário fica dentro do seu site. Use subtítulos com heading 3, né, que é o H3 dentro da página. Isso quer dizer que é um sub do subtítulo, é uma composição da programação. Se você colocar um peso 3 no título, ou no subtítulo, ou qualquer parte dentro do site, ele vai identificar como H3. Coloca também a palavra-chave no subtítulo. Lá no título tem a palavra-chave, no subtítulo você também precisa colocar essa palavra-chave dentro de algum outro contexto. Ali dentro do texto, a hora que você estiver compondo toda a parte dos parágrafos, depois do primeiro parágrafo, do segundo parágrafo, coloca uma imagem ali também representando. Isso também tem bastante relevância na hora de otimizar. Então, imagem dentro do texto também vai fazer bastante sentido para o robô indexar o seu site. Outra estratégia também é colocar a palavra-chave no primeiro parágrafo. Ele vai trazer muito mais conectividade com o título, o contexto, a imagem e assim por diante. Lembra que eu tinha comentado que se o título ficar muito longo, o resultado de busca vai cortar o seu título? Esse site aqui você vai conseguir prever essas possíveis falhas de acordo com esse contexto.